Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, bom estarmos juntos. Mais um momento de celebração, de exaltação ao nome daquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Deus está presente em minha vida, na minha casa, na sua vida, na sua casa, entre nós. O Deus poderoso, onipresente, se manifesta entre nós. A Ele toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. Nesse tempo de luta, de adversidade, muita gente está enfrentando problemas até para ter condição de pagar as contas e até de comer. Então nós criamos uma campanha em março do ano passado, já vai para 13 meses, já faz 13 meses. A campanha é chamada SOS Cesta do Amor. E nós temos socorrido famílias, dando cestas básicas bem substanciosas para abastecer a sua casa. Que você seja mais um a se unir a nós nessa campanha. Faça a sua oferta, junte-se a nós, vamos abençoar famílias que estão precisando de socorro. Também nós temos estudado a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Discipuladora a cada domingo, todo domingo 9 horas. Estudamos a Bíblia juntos e você é convidado a ser aluno da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Faça parte, entre em contato conosco, nós vamos te orientar, tá bom? Nós temos também os nossos PGMs, Pequenos Grupos Multiplicadores. Os PGMs se encontram semanalmente e você pode entrar em contato com a Andresa, nossa coordenadora, e ela vai passar para você o link de um dos grupos e vai te dar orientação para que você se torne participante, integrante de um PGM. E você vai poder aprender de Deus, orar junto, conhecer mais pessoas e também multiplicar discípulos, o que é importante, pois é o cumprimento da missão que Jesus nos confiou. Então seja você mais um participante dos nossos PGMs, Pequeno Grupo Multiplicador. Nós estamos em obra em nossa igreja, estamos reformando nosso santuário, salas, e você é convidado a orar por esse desafio e também contribuir, ofertar. Faça sua oferta para a reforma. Estamos na reta final e é tempo de acabamentos e é tudo muito caro, mas nós precisamos de sua ajuda, tá bom? Então, estenda a mão, porque Deus vai usar a sua vida para abençoar a Igreja Batista da Pituba. Faça sua oferta também para as cadeiras. Nós adquirimos cadeiras alcochoadas, em forma de poltrona de madeira, muito bonitas, e você vai poder fazer sua oferta. Cada cadeira custa R$300. Então, conte quantas pessoas tem na sua casa que vão sentar na cadeira, faça a doação, não precisa doar tudo de vez não, dá uma a cada mês e assim a gente vai poder pagar todas as nossas parcelas e logo ver quitadas as nossas cadeiras, para a honra e glória do nosso Deus. Nós estamos enfrentando um tempo muito difícil e é preciso orar. Orar pelos profissionais de saúde, orar pelos Brasil, orar pelos enfermos, orar pelas famílias enlutadas, orar por aqueles que foram atingidos por esse vírus que estão em plena batalha. E hoje eu quero anunciar que, lamentavelmente, depois de batalhar, lutar com suas forças contra a enfermidade, o nosso querido irmão José Antônio, ele não resistiu e Deus o chamou para si. Ele era membro da diretoria de nossa igreja, na função de segundo tesoureiro da igreja, membro integrado, juntamente com sua esposa, a irmã Eugênia, lideravam o pequeno grupo de casais, um dos grupos de casais, e a irmã Eugênia agora está sem o seu marido ao seu lado, e ela e os seus filhos tendo agora que enfrentar a dor da perda. Tudo muito recente, foi nessa madrugada, mas nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dessa família, sobre a vida dessa mulher guerreira, de seus filhos que são fiéis a Deus, que esta casa seja coberta com o manto santo do Senhor e o pleno consolo do Deus de toda consolação se faça presente na vida dela. Nós cremos na declaração bíblica, o Senhor meu pastor, nada me faltará, e não vai faltar direção, segurança, consolo, fortalecimento para que eles possam prosseguir. E fica o legado de um homem destemido, dedicado, abençoado em todas as áreas da sua vida e sempre para cima, sempre otimista, com bons conselhos, boas orientações, como membro da diretoria de nossa igreja, muito nos abençoou. Fica um abraço, não apenas a Eugênia, Malu e Marquinhos, mas todos os demais familiares. Que Deus os abençoe. Eu quero agora orar pelo consolo desta família e orar também por outros que estão na batalha e por outros que também perderam entes queridos. Oremos ao Senhor. Deus de amor, que momento difícil para a Igreja Batista da Pituba. Que momento difícil para a irmã Eugênia, Malu, Marquinhos e todos os demais familiares. Que momento difícil, Pai, quando a gente pode parar diante de Ti e mostrar para o Senhor a dor do nosso coração.
a saudade que fica, a dor da perda. E muitas vezes, ó Pai, com perguntas, com questionamentos que nós não temos as respostas. E há momentos que a gente quer falar alguma coisa e falta-nos a palavra. Mas neste momento nós nos lembramos que nós temos um Deus que faz aquilo que a gente não tem condição de fazer. É oferecer o pleno consolo a esta família. Oferecer o pleno cuidado a esta família. Nesses momentos em que nos sentimos impotentes, nós confiamos o cuidado de Eugênia, Malu, Marquinhos e todos os seus familiares sobre o Senhor. Estenda a sua mão sobre a vida deles, Pai. Leva o consolo sobre a vida dos amigos, sobre a vida da Igreja Batista da Pituba, que está doída por causa da perda. Mas nós cremos, Pai, que o seu filho, ele lutou, ele fez o que ele pôde fisicamente, mas em uma coisa ele foi vitorioso. A vitória sobre a morte. Esta vitória ninguém pode tirar. Ainda que enfrentemos perda, ainda que enfrentemos morte, nós somos mais que vencedores, porque a vitória do crente está garantida e na vida do irmão Antônio se cumpriu. Não há mais dor, não há mais sofrimento. Agora há apenas o desvendar dos mistérios daqueles que dormem no Senhor. E é o caso do nosso irmão, teu filho, que morre com Jesus no coração. Morte para ele é vida, é um recomeço, é um novo momento na vida dele, agora de adorador perfeito diante do Senhor. Que nós possamos ser consolados com a tua graça. Abençoa também, ó Pai, aqueles que estão enfrentando uma batalha contra essa enfermidade neste momento, que sejam alcançados com a tua graça, fortalecidos pelo teu amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Nessa noite eu quero falar com você sobre, dentro da série que temos, Hora de Admitir, eu quero falar com você sobre o tema Hora de Admitir, você é otimista. É a quinta mensagem nessa série. É hora de admitir, você é otimista. Eu quero ler com você 2 Crônicas 20:20, que diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. O texto nos chama a vivermos pela fé. A fé em quem? No Senhor, o nosso Deus. E diz a palavra que nós seremos sustentados e que nós teremos a vitória. É promessa de Deus. Um pessimista, ele vê uma dificuldade,
ele vê uma dificuldade em toda oportunidade. Toda vez que aparece oportunidade, ele vê uma dificuldade. É uma oportunidade, mas tem isso, tem aquilo. Mas o otimista não. O pessimista, ele vê uma dificuldade em toda oportunidade. E o otimista? O otimista, ele vê oportunidade em toda dificuldade. Qualquer que seja a barreira, qualquer que seja a dificuldade, ali tem uma oportunidade. É assim que o otimista vê as coisas. Eu sou otimista porque para mim não importa ser outra coisa. Foi Winston Churchill que falou: sou um otimista. Não parece adiantar muito ser outra coisa qualquer, né? Um estadista do primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ele faz essa declaração: não me parece adiantar ser outra coisa, senão otimista. Então, meu querido, é hora de admitir, você é otimista. Veja essa palavra descrita lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20, palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem nos pergunta: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando vai oscilar? É hora de ser otimista. É hora de admitir, você precisa ser otimista. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele disse assim: 2 homens olharam através das grades da prisão. Um viu a lama do lado de fora, o outro viu as estrelas do céu. Depende para onde você vai dirigir o seu olhar, para baixo ou para o alto. O otimista, ele olha para o alto, para frente. Deus sempre tem o melhor, qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja a sua luta, porque Ele tem prazer em dar e abençoar. É de sua natureza fazer isso, é de Deus misericordioso, bondoso. Com Jesus nunca podemos perder, com Jesus a derrota não existe, pelo contrário, se está ruim é porque não chegou o fim ainda. Tenha certeza absoluta disso, vai melhorar. Deus hoje chama você para olhar para frente e para o alto, segurar em suas mãos, para que você possa realmente acreditar que a vitória virá pelo seu poder, poder do Deus Todo-Poderoso. Por isso, e para isso, você precisa tomar a seguinte decisão: não mais duvidar, mas admitir: eu sou otimista, não adianta ser outra coisa. Veja o que um dia ele fez com Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Acha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então era um momento de tristeza, de incompreensão por parte de Samuel, e Deus diz assim: para com isso, é hora de seguir adiante. Pegue um chifre com óleo e vá até Belém, porque lá você vai encontrar um homem chamado Jessé. Eu escolhi um de seus filhos para ser rei. Para você reconhecer essa mesma bênção, para você receber essa mesma orientação de Deus, para com isso, é hora de prosseguir. Você vai precisar deixar que o seu Saul fique para trás. Samuel ainda estava preso a Saul. Poxa, eu ungi Saul, eu pensei que ele era o rei escolhido e agora não está dando certo. É hora de deixar para trás. Deixa para trás o seu Saul e corra atrás de uma nova bênção que Deus tem para a sua vida. A bênção de Davi vai cair sobre a sua vida. Você precisa deixar Saul para trás, porque Deus tem um Davi preparado para a sua vida. O que você precisa deixar para trás para admitir que precisa ser otimista? No caso de Samuel, foi Saul. O que você precisa deixar para trás? Eu quero contar para você uma história que está na Bíblia. Uma história que aconteceu no êxodo dos israelitas, narrada no livro de Números. Dois capítulos narram essa história, o capítulo 13 e o capítulo 14. Calma, nós não vamos ler esses 2 capítulos aqui. Israel, ele saiu do Egito e chegou já na fronteira de Canaã. Canaã já estava do outro lado, em um lugar chamado Cades Barneia, era o lugar. A partir daí, Moisés enviou 12 homens para irem observar como era a terra de Canaã, para se preparar para poder invadir a terra de Canaã. A Bíblia narra que aqueles 12 homens foram e 10 deles trouxeram um relatório muito pessimista sobre o desafio de avançar
em direção a Canaã. Um relatório desacreditado, cheio de dúvidas, cheio de medos, um relatório que não resolvia nada. Ele era fatal, aquele relatório, porque o povo não podia voltar para o Egito, mas também não podia avançar, segundo o relatório, para Canaã. Tinha que ficar vagando no deserto, e aí era a morte certa daquela geração. Não deu outro. Eles estavam dizendo diretamente que não acreditavam nas promessas de Deus. Deus havia dito: eu vou dar a vocês a terra prometida. Eles estavam duvidando dessa promessa quando diziam que não adianta entrar na terra de Canaã, que por certo eles seriam mortos. Mas Deus havia dito: eu vou lhes dar a terra que mana leite e mel. Aí o pessimista pergunta: o que adianta ter leite e ter mel se eu não posso entrar e experimentar? Mas por que não pode entrar e experimentar? Por causa do pessimismo, por causa da falta de fé. A falta de fé gerou uma grande crise no povo de Israel que durou uma geração. Existem gigantes nela, diziam eles, e não podemos conquistá-la, afirmavam os 10 homens. Os filhos de Israel estavam declarando o que acreditavam. Eles não conseguiram ter sucesso porque não acreditaram que podiam ter sucesso. E com isso passaram a dizer a célebre frase que tem acompanhado muita gente, talvez até a sua vida, hein? A frase é: nós não podemos. Nós não podemos. Nós não podemos entrar, nós não podemos vencer, nós não poderemos resistir, viver, sobreviver. Cuidado com essa frase. Essa frase eu diria que ela é uma frase suicida. Mas o meu grande e poderoso Deus tudo pode. Posso ouvir um amém? Estou aqui na terra em missão em nome dele. Posso ouvir um amém? Então em Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Jesus quem disse: tudo é possível àquele que crê. Está lá em Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que crê. Ah, meu querido, em Números 13:31 a 33, tem um relato desses homens. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também ali gigantes, olha, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Então nós temos aqui a visão de 10 homens que eu chamaria de homens comuns, iguais à maioria. Mas aqueles otimistas de fé não pensaram dessa forma. Em Números 14, de 6 a 9, nós temos o seguinte relato: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, então eram 12, 10 vieram com esse relatório negativo, eles dois rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e as dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo, declararam Josué e Calebe. Aqui nós temos a visão de dois homens que decidiram seguir com fé, que admitiram ser realmente otimistas. Nós não temos outra opção senão ser otimistas e confiar em Deus, pensaram Josué e Calebe e declararam essa verdade. A questão central é: homens comuns tendem a ser pessimistas, homens de fé são otimistas. Que tipo de crente você é? Comum ou de fé? Pessimista ou otimista? Pessoas movidas pelo que possuem não são otimistas, porque elas se valem da força delas. Aqueles 10 homens disseram assim: nós somos como gafanhoto aos seus olhos, e eles vão pisar na gente, vão nos devorar, vão nos destruir. Então, pessoas que são movidas pelo que possuem, elas tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Ali nós temos um grande problema. Números 13:31, eles disseram assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
Eles tendem também a espalhar o pessimismo a seu redor. O versículo 32 de Números 13 diz: espalhar entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Além de não acreditar, ainda ficaram influenciando os israelitas a não irem. Você tem espalhado um relato negativo acerca dos desafios da vida, acerca da sua igreja, acerca da luta que temos enfrentado? Em terceiro lugar, pessoas que são movidas pelo que possuem tendem a superestimar o tamanho do problema. Existe um problema? Existe, ele é grande? É, mas também não é um gigante. Né? Eles disseram no versículo 32, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Aumentar o tamanho do problema. Em quarto lugar, eles perdem a chance de exercer a fé em Deus. Era uma oportunidade agora de usufruir da bênção de confiar em Deus. Os versículos 32 e 33 diz: todos os que víamos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Perderam a chance de exercer a fé. Dizem, embora pequenos eles maiores, embora homens simples eles guerreiros, nós vamos em nome do Senhor, pelo poder do Senhor, e seremos vitoriosos. Posso ouvir um amém? Era essa a frase que deveriam ter dito. Quando você não olha para Deus, você olha para os obstáculos. Quando você não olha para Deus, todo obstáculo é grande. E você só enxerga gigantes, como enxergar aqueles homens na terra. Sabe o que eles ganharam com sua falta de fé? Com seu pessimismo? Com a sua incredulidade? Justamente o que acreditaram. Eles disseram, nós seremos consumidos. E foram consumidos no deserto. Não puderam entrar na terra, porque toda aquela geração morreu no deserto, exceto Josué, Caleb e seus descendentes. Eles acreditaram que não seria possível e receberam exatamente isso. Deus não permitiu que toda aquela geração entrasse na boa terra. Em Marcos 11:23, Jesus nos ensina a exercitar a fé. Ele diz assim, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha o que Jesus está declarando. É preciso realmente confiar, viver pela fé, ser otimista. Já os otimistas são como Josué e Caleb. Aqui temos dois espias, 10 olharam de forma pessimista, mas esses dois trouxeram um relatório bem diferente. Não negaram que havia gigantes na terra. No versículo 30, eles disseram assim, veja a bravura de Caleb, ele disse assim, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. É certo que venceremos. Vamos dizer isso juntos? É certo que venceremos. Você que tem gigantes em seu caminho, levante-se e diga, é certo que venceremos, porque nós realmente podemos vencer. Posso ouvir um amém? Foi Jesus que respondeu, Lucas 18:27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, o que Jesus está declarando nesse texto do Evangelho de Lucas é que não existe impossível para nós, porque somos de Deus e andamos com Deus e vivemos para Deus em confiança no poder desse Deus. Os otimistas, em primeiro lugar, eles olham as oportunidades. Eles olham as oportunidades. Em Números 14:7, nós vemos assim, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Em outras palavras, estão dizendo assim, é uma grande oportunidade, imperdível, não podemos deixar passar essa oportunidade. Em segundo lugar, eles colocam a fé para guiar a situação. Não é o medo, não é o que tem, não é a força que possui, não são os recursos que possuem, é a fé. E eles disseram no versículo 8, Números 14:8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, os otimistas fazem sua parte diante de Deus. Eles não ficam esperando que as coisas aconteçam. Eles fazem a sua parte. O versículo 9 de Números 14 diz, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Então faça a sua parte. Seja fiel, seja reto, não seja rebelde. E Deus vai cumprir a sua parte. Homens de fé trabalham ao lado de Deus, parceiros de Deus, juntamente com Deus, vão avançando e Deus vai dando a vitória.
Homens otimistas, homens de fé, não são guiados pelo medo. O versículo 9 diz assim: não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Que declaração de fé! Vamos fazer deles pão, ou seja, vamos vencer, vamos sair fortalecidos, alimentados. Veja que diferença de visão. Para os pessimistas, eles seriam devorados, como por uma nuvem de gafanhoto. Agora, a visão de Josué e de Caleb, os gigantes é quem serão devorados como se fossem pão pelos pequenos e simples homens de Israel. Deus está dizendo: não tenham medo do povo dessa terra, eu a darei a vocês. Mas eles duvidaram. Os homens de fé declaram total dependência e confiança em Deus. O versículo 9 diz assim: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles, não tenha medo deles. Vivemos em confiança total em Deus. Notem bem, em nenhum momento Josué e Caleb negaram a realidade. As circunstâncias eram difíceis, os problemas existem, mas eles disseram, tem gigantes ali naquela terra. Todavia, não se deixaram encher de pessimismo. Havia gigantes ali, mas eles não se deixaram encher de pessimismo. Não permitiram que isso lhes roubassem a fé. Eles continuaram com fé, mesmo reconhecendo o grande problema, a dificuldade que seria avançar em direção a Canaã, mas eles permaneceram com fé. Eles disseram: somos capazes de vencer os gigantes, porque o Senhor está conosco. Não sei qual é a batalha que você está vivendo. Não sei quais são os gigantes que estão chegando na sua vida agora. Não sei como está dura e difícil a circunstância da sua vida. Mas Deus diz para você: se você permanecer do meu lado, você vai vencer. Se você permanecer ao meu lado, você vai ser vencedor ou vencedora. Se você permanecer do meu lado, ainda que seja grande a calamidade, você vai vencer. Lembro-me de Débora. Débora viveu um momento de calamidade. Era um momento de tribulação, bem difícil mesmo. Se olharmos para os nossos dias, estamos vivendo tempos de tribulação, de dor, de perda. Débora viveu esse tempo, mas aquela mulher foi levantada para governar em tempo de crise. E Deus lhe honrou com um governo próspero e vitorioso por causa da sua fé, por causa do seu otimismo, por causa da sua dependência de Deus. Vamos depender de Deus, mãos dadas com o Senhor. Que tenhamos fé suficiente para admitir: eu não tenho outra opção senão ser otimista. Que Deus faça cair sobre a sua vida a mesma autoridade abençoadora que caiu sobre a vida de Samuel, quando entendeu que era preciso deixar para trás Saul e avançar para o grande desafio. E Josué e Caleb também foram revestidos de autoridade e olharam para Deus e de forma graciosa, de fé e coragem e ousadia, deram um relatório otimista para o povo de Israel. Querido, você precisa admitir essa verdade para viver esse momento de desafio que estamos passando. A pandemia se apresenta como um gigante para nós e não devemos e nem podemos negar. Josué e Caleb não negaram a existência de gigantes. Não podemos negar isso, mas vamos admitir com fé que somos otimistas e que diante dessa luta nós seremos vencedores. Amém? Hoje nós experimentamos uma perda muito grande, muito doída no nosso contexto de igreja. Um amigo, um querido, uma pessoa para cima, otimista. Mas alguém pode dizer assim: mas ele não conseguiu vencer a batalha contra a morte? Eu quero dizer para você exatamente o contrário. Ele já venceu a batalha contra a morte. A vitória sobre a morte lhe é garantida porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, lá saiu daquele túmulo. Ao terceiro dia ele venceu a morte. Significa que o meu irmão venceu a morte. Ele não venceu a Covid porque estava nos planos de Deus, que era a hora dele ser arrebatado para ser chamado para junto de si. Meu querido, não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade. Não pense que você perdeu. Não pense que você é um derrotado. Não pense que Deus não está te ouvindo. Deus está te ouvindo sim. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Que palavra, hein? Sejam homens de coragem, sejam fortes. Quando você falar acerca dos gigantes, dos problemas, das perdas,
das dores, da tribulação, da pandemia, dos desafios que existem em sua vida, que cercam, que circundam sua vida, não fale com medo, fale com fé. Não fale com pessimismo, fale com otimismo, fale com determinação, fale com ousadia, fale com confiança. Posso ouvir um amém? Fale pensando no tamanho do seu Deus e não no tamanho dos gigantes. Glória a Deus! Antes de dar um relatório negativo, pessimista, desacreditado, pense em Deus. Porque a fé sempre lhe dará uma palavra otimista para declarar. É uma questão de decisão e de escolha. Otimismo é uma escolha. Escolha admitir, você é otimista. A vitória vem de Deus através dos que acreditam nele. E você, eu creio, acredita nele. Eu creio que a vitória é nossa em nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A vitória é sua, a vitória é nossa, porque estamos seguros em Deus. Que Ele nos abençoe. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque eu sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque no meio da tribulação, no meio da dor, no meio da perda, no meio do choro, nós podemos nos lembrar que tem um Deus que cuida de nós, um Deus que já garantiu a vitória naquele que crê, um Deus que declara: confie em mim e não tenha medo, seja forte, seja homem, seja mulher de fé. Pai amado, que esta vida que ora comigo agora possa admitir: eu não tenho outra escolha, eu sou otimista, é a melhor postura, é a melhor maneira de enxergar o mundo, é a melhor maneira de enfrentar as batalhas da vida, porque o meu Deus me ensina a depender dele. Ó Deus, abençoa esta vida. Unja, ó Pai, esta vida com a tua graça, com a tua paz, com a tua autoridade, com o teu poder.
e que ela possa se levantar e dizer: eu sou do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de paz, de descanso, de alento, que você continue buscando o alimento de Deus e que você possa continuar firme no caminho do Senhor. Permaneça na nossa página no Instagram, na nossa live de oração. Que Deus abençoe a sua vida.